Olá, meus amigos queridos do Frei Anselmo. É uma grande alegria poder estar mais uma vez com vocês aqui, estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. Capítulo de hoje, item 48, Guardai-vos. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então vamos, antes de iniciar, apenas fazer a nossa prece para uma conexão com o plano maior. Pai amado, de bondade e de misericórdia, obrigado, Senhor, por este momento de luz e de reflexão. Peço, Senhor, a capacidade, inteligência para poder entender este conhecimento da forma mais específica, clara e objetiva possível, para que possamos, nesses minutos de reflexão, transformá-lo em atitudes, em percepção das nossas atitudes para a modificação das consequências dos nossos atos. Por isso pedimos, Senhor, que nos inspire, que nos ampare, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos compreendendo a lição e fazendo a interpretação pelo melhor entendimento, para que a gente possa iniciar o nosso estudo de hoje. Item 48, guardai-vos. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato, relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo à luz do Evangelho para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias, que desconhecem, são capazes de produzir frutos da perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. O texto lido dessa forma, da forma sequencial, talvez não deixe a gente parar para pensar em cada etapa, em cada frase, na importância do contexto que foi elaborado. O texto nos chama a atenção de que existem pessoas, existem espíritos que têm uma tendência muito forte a fazer comentários com muita certeza e muita convicção daquilo que não sabem, daquilo que desconhecem a profundidade, a verdade, os fatos que originaram esses comentários. Existe também aqueles outros que sabem o que estão falando, mas que distorcem as suas verdadeiras intenções, trazendo desequilíbrio, trazendo transtorno, trazendo tumulto e, consequentemente, falta de luz, falta de esclarecimento. E também existe a forma adequada de se lidar no campo das argumentações, de quando nós vamos fazer a verdadeira interpretação de qualquer situação da nossa vida, que é uma interpretação espiritual, uma interpretação mais profunda, envolvendo aspectos da nossa vida que pode não estar relacionados apenas com o momento presente, apenas com essa existência,
mas estarem relacionados com existências anteriores, estarem relacionados com verdades espirituais universais, que somente com o apoio e o entendimento do Evangelho nós podemos trazer luz para essa discussão, para esse conhecimento. Então, vamos estudar e perceber cada um desses casos. Primeiramente, as pessoas que fazem comentário daquilo que não sabem. É próprio de nós, seres humanos, querermos dar a nossa opinião em tudo que é assunto que aparece. Talvez porque isso mostre-nos ou nos deixe numa posição de destaque perante os outros, como se eu tivesse sempre uma ideia, uma opinião formada sobre tudo e quisesse dar essa opinião e muitas vezes fazer com que ela seja verdadeira sobre a opinião dos outros. Nessa circunstância, é importante a gente, como ouvinte, se deparando com uma situação dessa, que a gente preste muita atenção nos detalhes e na motivação em que está sendo feita. Para quê? Para que a gente nos guarde disso. Não entre de forma inconsciente nesse tipo de discussão que vai acabar trazendo um transtorno, um embate, uma discussão às vezes feia, talvez até uma quebra de relacionamento, de amizade, tudo porque aquele comentário que se iniciou foi totalmente isento de qualquer fundamentação racional, lógica e verídica. Era apenas a opinião da pessoa e a opinião da pessoa sem nenhuma base, querendo trazer à discussão um assunto que ela não domina. Muitas vezes nós vamos ver esse tipo de discussão no campo da disputa religiosa, no campo do esporte e no campo da política. Porque essas discussões, elas são muito recheadas, muito cheias de opiniões próprias, de ideias, de ideologias que não necessariamente condizem com a verdade ou que não necessariamente sejam as melhores, mas elas estão, acho que a palavra correta, elas estão carregadas de paixão. A pessoa simplesmente é apaixonada por aquela religião, por aquele time, por aquele partido político, por aquela pessoa política, e ela, tomada por essa paixão, que não tem nenhuma razão, ela defende aquilo como se fosse a única verdade existente, e qualquer um que não compartilha dessa verdade está fora, ou está sem a razão, ou eu vou ficar debatendo aqui até essa pessoa aceitar aquilo que eu estou dizendo. Para nós, o efeito do guardai-vos é que a gente possa ter a consideração apenas como ouvinte de uma pessoa que está tomada, envolvida por uma paixão, sem nenhuma consequência, sem nenhuma noção da consequência daquilo que ela está falando e sem nenhuma lógica racional naquilo que está falando. É somente a sua paixão. Guardai-vos, então, de levar essa discussão adiante, porque ela não vai ter um fim, ela não vai acabar, a não ser que eu aceite a posição da outra pessoa. Talvez, para que a gente possa encerrar essa discussão e não levar adiante, eu tenha que dizer a seguinte expressão: é bom a gente pensar nisso mesmo, né? Talvez seja bom a gente pensar um pouquinho melhor sobre esse assunto e depois a gente continua a nossa conversa. Porque ali pode ser o start de um grande desentendimento, de um grande problema. Temos a segunda situação, que é quando nós estamos conversando com pessoas que têm muitas convicções, mas que essas convicções, elas trazem uma realidade muito dura para quem possa estar ouvindo, e ela fica isenta de esperança, de confiança para quem está recebendo. Um exemplo disso são cientistas que são muito frios ao detectarem uma realidade. Então, por exemplo, com relação ao clima, nós temos muitos cientistas que já determinam o fim do nosso planeta,
devido às mudanças climáticas recentes, dizendo que isso não tem mais volta e que não há esperança para a humanidade. Não é que ele não tem razão dentro do que ele está falando, porque ele estudou o assunto e ele sabe que o assunto é muito grave, e talvez ele, na sua ciência pura, não consegue enxergar a movimentação e o esforço de muitos idealistas que estão trabalhando para que essa situação se modifique, para que esse status atual possa ser modificado e nós tenhamos uma regeneração do planeta. Se nós tivermos conhecimento disso, vale a pena a gente trazer um pouco de luz, colocando a realidade do esforço de pessoas que estão querendo reverter essa imagem pessimista que está sendo desenhada. Então, um outro exemplo que a gente pode dar nessa situação de pessoas que também são pessoas que sabem o que estão falando, mas que têm um viés muito pessimista, muito isento de esperança, é quando nós estamos falando sobre certas pessoas que têm a dependência química. Se nós olharmos as estatísticas, realmente é muito difícil uma pessoa deixar a dependência química. Da última vez que eu tive contato com esses números, era em torno de 2 a 3% que conseguia sair da dependência química e do uso das substâncias químicas de forma frequente. Então é um número muito problemático. Mas também por eu ter vivenciado muito de perto situações e famílias que passam por isso, também vi que existem muitas pessoas fazendo um esforço enorme para que esse número aumente, para que tenhamos mais ferramentas e mais instrumentos, psicologia, psiquiatria, espiritualidade, religiosidade, para que essas pessoas que estão hoje sob o jugo da dependência química, entregando suas vidas à dependência química, possam ter uma reversão em seu estado, para que eles possam ter fé, confiança e força de vontade para sair desse status atual. Ou seja, não está perdido porque a pessoa está vivenciando uma situação de dependência química. Há esperança, sim. Há esperança e há muita gente trabalhando em torno disso. E quanto mais esperança nós tivermos, nós vamos ver esse número melhorar cada vez mais. Então, estes são exemplos simples e práticos de situações de que nós estamos discutindo sim com pessoas que têm um certo conhecimento no que falam, mas eles não têm um viés esperançoso. E para esses nós devemos nos guardar na confiança de que para toda a porta que se fecha existe uma janela aberta. Nós sabemos assim que o nosso mundo não é apenas o mundo material, não é apenas o mundo visível e limitado da matéria que faz com que a gente veja a vida de uma forma tão pequena e tão fechada de que quando aparece um problema parece que ele não há solução. Quando nós começamos a olhar a vida do ponto de vista espiritual, nós começamos a nos guardar dessas previsões tão estatísticas que parecem tão lógicas e tão determinantes, para poder enxergar que no mundo espiritual existem muitas saídas, existem muitos caminhos que podem ser tomados para que aquela estatística não se concretize da pior maneira. E aí nós vamos para a terceira situação, que é com quem nós estamos conversando, que conhecem as verdades do mundo espiritual e que trilham o caminho do Evangelho junto dos ensinamentos de Jesus. Para eles, vale sempre a máxima: meu reino não é desse mundo. Existem muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, tem muitas coisas das quais nós ainda não conhecemos e não temos a verdadeira ideia do que seja, do que está acontecendo ali. Aliás, a nossa percepção do mundo espiritual ligado ao mundo material é extremamente ínfima. O que nós temos? O Espiritismo, que começa a ser estudado a partir do século XIX,
Até hoje existem vários debates na seara espírita. Os livros de André Luiz, da série No Mundo Espiritual, livros de Joana de Ângeles, falando a respeito do comportamento, da psicologia humana, da psicologia do espírito, Manuel Filomeno de Miranda, algumas poucas obras que ainda são muito pouco estudadas por nós, que precisam ser debruçadas para que a gente conheça um pouco mais das verdades espirituais. Mas o principal de tudo, os ensinamentos de Jesus. Qual foi a forma que Jesus sempre se dirigiu a todos aqueles que sofriam? Bem-aventurados aqueles que estão sofrendo, que estão em angústia, que estão em sofrimento, que estão em dúvida, porque eles serão consolados. Existe um propósito nessa nossa confiança nas mensagens de Jesus. Nós conhecemos muito pouco do que ele conhece e nos trouxe de ensinamento. Se para todas as questões, se para todos os debates, eu tiver esse olhar cristão de humildade, daquele que sabe que ainda não sabe todas as verdades, de que nós temos muito poucas informações, diante de uma discussão eu vou estar sempre me guardando do conflito e do debate desarrazoado para que eu possa mentalmente refletir de que aquilo que a pessoa está fazendo, o que está falando, é o que está dentro do seu ponto de vista. Que dentro do seu ponto de vista ela pode estar coberta de paixão sem razão nenhuma, ou ela pode estar coberta de razão, mas sem esperança nenhuma, apenas com um número frio, sem entender a possibilidade de regeneração das criaturas humanas e a nossa capacidade de mudarmos as situações da nossa vida e evitando entrar nesses embates e desgastes desnecessários. Quando Emmanuel traz à tona o ensinamento, dados na expressão de que estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem, está trazendo para que a gente tenha esse resguardo mental, emocional e espiritual, para não entrar nos debates sem ter dentro do nosso coração a humildade, que a gente não conhece tudo, de que nós precisamos da interpretação evangélica para poder ter a razoabilidade em todas as discussões. E assim, concluindo o nosso entendimento de hoje, a mensagem que fica é principalmente para as famílias. Vejamos que nós temos situações de conflitos dentro de famílias de forma muito intensa, de forma muito grande, fazendo com que os membros daquela família que se comprometeram na espiritualidade a desenvolverem, a poderem reunir, aprender-se a amar, estão se desfazendo por causa dessa falta de vontade, de entendimento e humildade de compreender o ponto de vista do outro. Eu diria até que o ponto principal, a chave principal desse problema está na nossa capacidade de ter empatia. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro, mas não sendo eu mesmo, sendo o outro. O que isso significa? Quando eu tenho toda uma estrutura emocional, psicológica, espiritual, e eu vejo o problema do outro, que está me contando o seu problema, é muito fácil para mim, que tenho essa estrutura, entrar lá e resolver todo aquele problema. Mas, se eu fizer o exercício da empatia, que é eu perceber qual é a história do outro, como que ele está passando tudo isso, qual é o conhecimento que ele tem, quais foram os traumas emocionais que ele vivenciou até hoje, para ter chegado nesse entendimento que ele tem hoje, ou até mesmo nas suas paixões, ou então na lógica racional desprovida de qualquer esperança, eu me colocar no lugar dele, eu vou conseguir compreender um pouco do que está se passando.
naquela cabecinha. E o importante disso é que ao compreender, eu traga com humildade para dentro de mim, respeitando o ponto de vista e sua história, mas trazendo sempre, quando possível, se não for criar mais discussão, à luz do Evangelho de Jesus, de que nós sabemos muito pouco das verdades da vida e ainda temos muito a trilhar neste caminho. A única coisa que nós sabemos, na frase final do nosso texto, somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio da circunstância que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz a todos, e os bons espíritos abençoem e andem junto conosco, sempre. Que assim seja, graças a Deus. Se gostaram do nosso vídeo, curta, compartilhe, comente e aproveite o conteúdo deste canal. Até a próxima.